Vamos começando aqui a nossa terça-feira da Seara de Amor. Vamos aguardando aqui uns minutinhos, nossos amigos entrarem para iniciarmos a nossa live da noite de hoje. Às vezes demora um pouquinho, né, para poder fazer essa entrada. Boa noite, Eliana. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Mauro. Professora Maria Lúcia, boa noite. Vamos lá. A nossa Seara de Amor, todas as terças-feiras, fazemos a nossa live, que é em continuidade o nosso trabalho da casa, que era todas as terças-feiras, a nossa palestra com o passe, o acolhimento fraterno e o tratamento, né? É sempre muito bom ver vocês aqui entrando conosco nesse momento, compartilhando conosco desses aprendizados, né, que é um aprendizado para todos nós. Na noite de hoje, nós vamos ter o nosso companheiro Jorge, com o tema Doenças Mentais na Visão Espírita. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, transtornos mentais e comportamentais são as condições caracterizadas por alterações mórbidas do modo de pensar ou do humor, que são as emoções, ou por alterações mórbidas do comportamento associadas à angústia expressiva ou deterioração do funcionamento psíquico global. Entre as fronteiras na sanidade da anormalidade, surgem muitos questionamentos a respeito das causas, os sintomas e os possíveis tratamentos. Além dos fatores físicos e psíquicos envolvidos, existem razões espirituais que em muitos acabam sendo esquecidos ou colocados em segundo plano. Segundo Joana de Ângeles, no livrinho Homem Integral, os transtornos mentais, excetuando os casos produzidos por acidentes e traumatismos cerebrais, ou ainda por moléstias infecciosas, como, por exemplo, a meningite, tem no espírito a causa raiz da psicopatologia, ou seja, o corpo físico é somente o veículo de manifestação. Em todos esses casos, vamos encontrar espíritos encarnados, claro, moralmente enfermos, endividados perante as leis, em processos graves de provações dolorosas ou expiações reeducativas. A cada um, segundo as suas obras, já nos ensinava Jesus. Né? Boa noite aí a todos os amigos que estão entrando conosco. Na noite de hoje, nós vamos aí para nos esclarecer sobre esse tema. O nosso companheiro Jorge vai nos trazer a visão da doutrina espírita com relação às doenças mentais. Jorge, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite novamente. Você é sempre muito bem-vindo na nossa Seara, é um prazer muito grande tê-lo conosco e, acima de tudo, compartilhar desses momentos de aprendizado muito ricos para todos nós. Jorge, traz aí para nós qual o nosso estado de saúde? Nosso estado de saúde... ele está bem em desequilíbrio mesmo, né? E, realmente, nós aqui estamos presentemente encarnados para corrigir isso. É mais uma oportunidade que Deus nos está dando para que a gente vença as nossas imperfeições. E, na maioria das vezes, nós somos chamados ao pagamento da dívida através das dores. Então, nós não temos como reclamar mesmo, a não ser de nós mesmos nos nossos comportamentos. Você já passou a palavra definitiva para mim?
Beleza. Muito bem. Boa noite, amigos. Então, agradeço a Eva, agradeço ao Luiz também, a Cláudia, falei agora um pouquinho com a Cláudia, pelo convite amigável que vocês fizeram para mim novamente. Tive a oportunidade no mês de janeiro de fazer uma live, e agora, novamente, nós estamos tendo a mesma feliz oportunidade de falarmos um pouco sobre doenças, né? Dessa vez, nós vamos falar das doenças mentais na visão espírita. Não é uma visão científica, é na visão espírita. As causas, por que elas ocorrem e por que ainda, né, não há essa compreensão. Agradeço mais uma vez a atenção de todos os amigos que estão assistindo a live. Da mesma forma que o Seara de Amor tem um canal no YouTube, eu também tenho, né, com o nome Jorge Jossi Wagner Palestras Espíritas. Aqueles que quiserem assistir as palestras que eu tenho, todos os dias eu posto uma palestra de 10, 12 minutos. Aqueles que quiserem dar uma entrada para conhecer o trabalho, eu ficarei muito agradecido. Jorge Jossi Wagner Palestras Espíritas. Muito bem. A ciência tradicional da Terra não sabe ainda realmente o que provoca a doença mental. Por quê? Pessoas relativamente sãs, em alguma fase da vida, começam a manifestar traços de insanidade. Não há, pela ciência, ainda essa resposta. Da mesma forma, porque outras já nasciam doentes, e ainda porque tantas se curam sem uma razão aparente. A psiquiatria tem estado atada, é verdade, pelos limites do cérebro, pelas barreiras do corpo material. Fonte que sabemos não é a origem principal da doença, mas sim a manifestação de algo que é externo a ele. Então, o corpo físico, conforme a Eva nos trouxe agora há pouco, pelas palavras de Joana de Ângeles, a doença se manifesta no corpo físico. Mas o doente, na realidade, é o condutor desse corpo físico. E é exatamente essa a grande contribuição que o Espiritismo vem trazendo para nós, né, para a humanidade, já há 164 anos. Agora, em abril, vai fazer 164 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec e os Espíritos da Codificação nos apresentaram um elemento primordial para o entendimento do ser humano na sua essência. A doutrina espírita nos apresentou o espírito. O espírito é o ser imortal, aquele que viveu e viverá inúmeras existências através das reencarnações. O espírito é o ser que possui um histórico de uma vida milenar, que não se restringe somente à vida presente. Quando nós falamos, a vida não está boa, gostaria de ter uma vida melhor, geralmente nós estamos nos referindo à reencarnação. Porque o que nós estamos vivendo agora é uma reencarnação. Já tivemos outras anteriores, mas que, pela bondade de Deus, e nós vamos aprendendo isso exatamente com a literatura espírita, nós nos esquecemos. Mas as nossas memórias estão todas gravadas em nós. Tudo aquilo que fizemos estão gravados em nós, e no momento oportuno, nós iremos, certamente, nos lembrar dessa ou daquela situação para nos ajudar na presente reencarnação. O Espiritismo, ele abalou as estruturas do materialismo vigente, trouxe uma revolução no campo das ideias, inovou os conceitos religiosos e científicos. A ideia da existência do espírito, e somente ela, ou seja, essa ideia, é que pode explicar a gênese de muitos problemas da vida cotidiana. Porque, se não houvesse a reencarnação, observando a sociedade como ela é, nós estaríamos, certamente, usando a nossa inteligência e a nossa capacidade de raciocínio, iríamos dizer que existem pessoas privilegiadas. São aquelas
mais inteligentes, mais belas, sem nenhum tipo de doença, em confronto com aquelas que não são belas, não têm a inteligência ainda desenvolvida e são doentes também. Então, somente a existência do espírito é que pode nos explicar as causas dessas diferenciações todas. Não tem outra forma. E, mais ainda, é exatamente a explicação da existência do espírito é que faz com que nós entendamos Deus como um pai, onde as suas leis são justas, absolutamente justas, como a gente vai ver aqui no desenvolvimento. É através da lei da reencarnação que explica-se a questão das causas atuais e passadas, das nossas aflições, que somos seres imortais, frutos do que fizemos anteriormente. Muitas doenças, elas são causadas pela nossa presente reencarnação. Surgem ainda nessa mesma reencarnação, através dos nossos atos. Nem todas as doenças são relativas àquilo que fizemos em outras reencarnações. Muito bem. Nós sofremos mais, ou somos mais felizes, de acordo com o que viemos construindo nas nossas existências, nas diversas moradas de Deus, as diversas moradas do Pai, conforme Jesus nos disse da sua existência. E hoje a gente pode compreendê-la. Uma das ideias mais importantes introduzidas pelo Espiritismo foi a da lei de causa e efeito, emprestada, de certa maneira, da lei da física, de ação e reação. Mas são diferentes. A lei de causa e efeito é uma lei de Deus, uma lei moral. A lei de ação e reação também é uma lei de Deus, né? Mas é uma lei física. A lei de causa e efeito, ela é moral. Ou seja, Jesus nos explicou, né, que nós recebemos de acordo com o trabalho que desenvolvemos. Ou seja, em palavras bem comuns, populares, eu tenho o que mereço ter. Por mais duro que seja esse reconhecimento, mas essa é uma verdade, que está dentro da lei de causa e efeito. Então, aquilo pelo qual nós estamos passando agora, que é a pandemia, é o efeito das nossas ações como espíritos aqui no planeta Terra. É apenas o efeito. E tem nos causado dores, sofrimentos, desânimos, muitas vezes. Mas nada mais é do que as leis de Deus se manifestando. A lei de causa e efeito nos deu uma amplidão da vida que nos ajudou a compreender, por exemplo, que a nossa vida presente é reflexo do que temos sido até hoje, inclusive de nossas existências passadas. Então, eu, como todos os amigos, nós somos herdeiros das nossas ações. Então, eu tenho aquilo que é necessário para a minha evolução. E eu tenho também comigo exatamente aquilo que eu fiz. Porque para Deus não existe privilégios. Todos estão sujeitos às mesmas leis, que são leis perfeitas. Então, as nossas vivências é que explicam exatamente o que nós estamos vivenciando hoje. E aprendemos também, saindo da própria religião, mas é a própria visão popular que diz que a gente está construindo o futuro. E amanhã eu receberei aquilo que eu estou fazendo hoje. Ou seja, eu estou construindo, então, o meu destino. Ampliando essa ideia, nós realmente construímos o nosso destino a cada dia. Nós todos estamos destinados, pelas leis de Deus, a sermos espíritos bons, a conseguirmos a perfeição possível aos espíritos. Isso é algo que iremos todos conseguir. Mas uns chegarão primeiro, outros demorarão mais. Mas todos nós seremos um dia puros espíritos. Então, nós iremos viver num mundo ainda
muito distante, a gente pode observar pelo planeta em que a gente vive hoje, mas vamos viver num mundo onde não haverá doença. Não ficaremos mais doentes, porque nós nos desenvolvemos de tal forma, espiritualmente falando, que nós não mais estaremos sujeitos às doenças, porque as nossas ações não terão como causas a necessidade do pagamento de dívidas. Muito bem. Nossas faltas anteriores, nossos erros passados, surgem hoje como expiação. A expiação é um pagamento que você tem que fazer de uma dívida que você fez usando a sua liberdade de ação. Porque Deus também nos deu o chamado livre-arbítrio. Eu posso fazer aquilo que eu queira fazer. Mas aí vem Paulo de Tarso e diz para nós, né? Olha, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém fazer. O que te convém fazer é aquilo que seja bom e seja útil. Nós plantamos sementes voluntariamente e hoje somos chamados à colheita. É uma lei natural. Uma lei natural. A loucura, entrando no tema propriamente dito, ou a chamada doença mental, deve também ser encarada sob esse prisma, como reflexo de uma atitude passada, naquilo que fizemos usando a nossa liberdade de ação. Como a doença mental, ela se manifesta de uma forma negativa, trazendo sofrimento, tanto para o doente como para a família, há que se concluir que seja reflexo de uma falta anterior. Tanto o espírito Emmanuel quanto o espírito Joana de Ângeles nos explicam que são várias as causas da loucura e que quase sempre são contraídas por faltas em uma existência anterior. E nessa presente existência, nós estamos fazendo a colheita. E a gente vai observando que tudo está relacionado às nossas ações. O suicídio, o lamentável suicídio, o uso inadequado das faculdades mentais, o envolvimento exagerado com a vida mundana, ou mesmo um progresso intelectual sem a contraparte moral, podem ser assinaladas como causas anteriores de uma vida atual mergulhada na insanidade. Ou seja, estamos aqui, nesse momento, vivendo o efeito daquilo que fizemos anteriormente. E as nossas ações sempre irão gerar consequências. Nós, no caso, nós espíritas, que estamos trabalhando de forma voluntária na divulgação da doutrina espírita, nós temos uma certa responsabilidade de passar adiante exatamente da forma como Kardec e os espíritos nos passaram. Eu tenho essa responsabilidade. Então, se eu fizer uso errado da minha capacidade intelectual, numa próxima reencarnação, dependendo das condições, eu irei sofrer as consequências disso. O espírito que procedeu assim, no seu desencarne, ele percebe que viveu de forma desequilibrada. Sente-se ele próprio um criminoso. Porque nós, ao desencarnarmos, o corpo físico, ele perdeu, então, toda a sua capacidade, né? Toda a sua energia, então ocorre a morte do corpo físico. Mas eu, espírito, permaneço vivo, com toda a minha bagagem espiritual. Mas, né, no meu tribunal da consciência, eu vejo que fui o causador de uma desarmonia muito grande. E na aferição dos males que eu pratiquei, eu me sinto culpado. E me sentindo culpado, eu naturalmente desejo acertar nessa situação. Claro que isso demanda tempo. Demanda um tempo que Deus, como bondoso, justo e, mais ainda, misericordioso, vai me permitir que eu possa realmente fazer o pagamento das dívidas que eu tenha contraído. Suas faltas, né? Ou seja, as faltas nossas, assim como as boas ações, também impregnaram o perispírito,
E ele vê no processo de reencarne a única forma de reparação possível. Aí está uma outra palavrinha que é necessário a gente falar um pouco sobre ela, que é o perispírito. O perispírito, ele é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, as minhas ações, aqui enquanto encarnados, ficam impregnadas no perispírito, que é, né, vamos ver aqui, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, é o modelo organizador biológico. Mas a gente vai chegar lá ainda. Então, no planejamento reencarnatório, busca-se um mecanismo autopunitivo que possa abrandar ou sanar completamente os males que se tenha praticado. Esse planejamento reencarnatório, que todos nós estamos sujeitos a ele, a grande maioria de nós, espíritos encarnados no planeta Terra, não temos capacidade ou condições para participar dele. Então, sempre vai existir uma equipe de espíritos bons, que nos conhecem, que vai trabalhar nesse planejamento reencarnatório para a nossa próxima reencarnação, sempre planejando de acordo com a minha capacidade de realização. Porque Deus não me dá nenhum trabalho que eu não tenha capacidade de realizar. Mas para realizar esse trabalho, eu tenho que ter a certeza de que eu vou ter que trabalhar muito. Então, no planejamento reencarnatório, busca-se um mecanismo que possa, então, abrandar ou sanar completamente os males que praticou. Sente que uma nova vida na Terra, num corpo portador de uma doença mental, poderá livrar-lhe do peso de suas ações infelizes. Isso está dentro do planejamento. Então, no processo de reencarnação, o espírito aplica em si mesmo, de forma consciente ou inconsciente, uma punição, porque deseja evoluir. E sabe que, para isso, ele tem que apagar os erros cometidos no passado. Vemos dessa forma que não é uma punição, de modo nenhum, vinda de Deus, ou um veredito traçado por um Deus vingativo. Muito, muito antes disso, é um alerta da consciência nossa, do próprio espírito. Porque como eu sou um ser inteligente, não digo isso de forma orgulhosa, mas todos nós espíritos somos criaturas inteligentes. Umas são mais desenvolvidas do que os outros, mas nós somos seres com capacidade de raciocinar. E dessa forma eu observo o quê? Que eu tenho que pagar por aquilo que eu tenha feito. E assim faz-se um planejamento reencarnatório e eu reencarno com certas deficiências de acordo com as minhas necessidades. Então, é um alerta para o espírito que se sente faltoso com a harmonia universal, pois sabemos que ninguém foge da própria consciência. Aliás, essa frase é muito dura mesmo, né? Porque ela nos tira a possibilidade de nos desculpar pelos erros que nós cometemos. Eu posso até enganar uma outra pessoa, dizer, não, eu não fiz isso, mas eu mesmo não tem como eu enganar-me. Eu tenho a consciência, eu tenho o chamado tribunal divino colocado em mim, e isso está tudo dentro das minhas memórias. Então, a partir do momento da permissão do reencarne e a posterior fase da concepção, o perispírito ele passa a imprimir nas moléculas do DNA do novo corpo físico as suas necessidades e heranças. O perispírito, repetimos novamente, ele é um modelo organizador biológico. O corpo físico ele vai ser moldado de acordo com as nossas necessidades. Então, o Jorge, os amigos estão vendo agora, a Eva, os amigos estão vendo também, recebeu do perispírito o corpo necessário para a sua presente reencarnação, com as suas capacidades todas. Porque o perispírito, ele modela o corpo de acordo com as minhas necessidades. Então, o corpo, ele já é formado com as deficiências necessárias, ou ele traz latente em si a possibilidade de tal estado mental se manifestar.
Um exemplo, para a gente se situar, bem conhecido. Um médium que tem como trabalho dentro do seu planejamento reencarnatório, ele já recebe, na organização do corpo físico, a capacidade de poder receber os espíritos. Seria, digamos, então, um outro sentido que ele tem, e ele já traz ele consigo. Então, por exemplo, o Jorge. Eu, muito embora seja espírita há muito tempo, eu não sou médium. Eu sei que eu recebo a intuição dos espíritos amigos, que nos ajudam sobremaneira, mas eu não trabalho na mediunidade de forma marcante. Então, eu, ao receber, então, o corpo físico, já veio com as minhas necessidades, as necessidades que eu tenho. Os atos anteriores do espírito, herdeiro de si mesmo, vão lhe plasmar o destino futuro. E, através do seu desejo de redimir-se, auto-aplica a pena necessária aos crimes que lhe pesam na economia moral. Então, na nova vida encarnada, a doença poderá manifestar-se desde o nascimento ou poderá ser desencadeada por uma aparente causa material. Uma fixação, um trauma, um estresse ou mesmo uma decepção. Como dizíamos aqui há pouco, né? Então, nós trazemos latente em nós, se a doença ainda não se manifestou, nós a trazemos latente em nós. Ou seja, que a possibilidade dela aparecer. Então, depende do meu comportamento, ela poderá aparecer de forma muito forte, muito pesada, ou aparecer de forma mais leve. Tudo depende do meu comportamento, das minhas atitudes. Porque, como dizíamos anteriormente, né, as leis de Deus são justas, mas Deus é misericordioso. Ser misericordioso significa você reconhecer o esforço que o outro está fazendo para melhorar-se. E Deus vê o nosso esforço para nos melhorar. Então, se eu tenho latente em mim que eu deveria passar por algo extremamente grave, mentalmente falando, mas se eu estou trabalhando no bem, isso poderá diminuir sensivelmente. Então, na nova vida encarnada, a doença poderá manifestar-se desde o nascimento, aí já é uma outra situação, ou ela pode manifestar-se futuramente. O que devemos saber é que o germe da doença mental já estava registrado no perispírito do reencarnante, ou seja, já trago comigo. Da mesma forma como nós aprendemos isso, com o próprio passar do tempo, nós trazemos várias doenças em nosso corpo físico, que irão se manifestar ou não, de acordo com aquilo que eu tenha feito com a minha própria vida. Então, por exemplo, o vírus de uma gripe. Todos nós temos ela. Porque todos nós, quando a gente diz todos nós, não queremos dizer todo mundo mesmo, certo, Eva? Mas todos nós. Então, um dia ou outro, em função do quê? Em função de um descontrole, um desequilíbrio. Então, nós abaixamos as nossas resistências e contraímos a doença. O problema mental, nesse caso, o que vai ocorrer, então? Muitas vezes um trauma que a gente tenha passado, né? Uma fixação, um estresse, uma decepção, pode desencadear isso, então nós acabamos, então, como já trazíamos esse germe em nós, a gente acaba desenvolvendo, então, essa situação. Então, da neurose mais simples, passando pela síndrome de Down, pela demência, pela esquizofrenia, a gênese é sempre espiritual. Então, por exemplo, os nossos irmãozinhos que têm a síndrome de Down já reencarnam com o seu corpinho diferente. Ou seja, o perispírito já fez a moldagem do corpo de acordo com a necessidade que ele tem. Então, isso essa situação ocorreu em razão do quê? De algo que tenha feito anteriormente, e nessa reencarnação, ele vai vir, então, com essas diferenciações, exatamente para um ajuste com as leis de Deus. Porque nós temos que fazer o ajuste com as leis de Deus. Então, mais uma vez, da neurose mais simples, passando pela síndrome de Down, pela demência, pela esquizofrenia, a gênese é sempre espiritual. Porque o que ocorre?
o doente é o espírito. O corpo é o local, né, onde vai se manifestar a doença. Mas o doente é o espírito. Por isso que nós precisamos educar-nos espiritualmente falando. Então, dessa forma, cada um de nós passa por situações que objetivam sempre o progresso espiritual. Tenhamos essa certeza. E para isso as leis divinas se utilizam do que melhor se enquadra em nossas possibilidades de êxito. E contamos sempre com a misericórdia divina. As doenças mentais e outras que trazemos em nossos corpos físicos são o resultado de nossas ações, sejam atuais ou anteriores, mas nunca são uma punição divina, e sempre uma nova e bendita oportunidade. Por isso que, amigos e amigas, quando nós falamos de doenças mentais, precisamos entender que elas estão de acordo com as nossas necessidades. Não só as nossas, mas também as dos nossos familiares. Porque o doente mental, ele, além do problema estar nele mesmo, ele tem que contar, então, com a paciência daqueles que estão convivendo com ele. Por isso que, no planejamento reencarnatório, tudo isso é, certamente, vamos usar esse termo, combinado. Mas, ao reencarnarmos, a gente muitas vezes acaba se esquecendo dessa situação e a gente fica, quando está com um parente, por exemplo, com esse tipo de problema, a gente fica reclamando pelo trabalho que se dá e tudo, mas se esquece de que tudo está conforme as leis divinas. Minha amiga, o tema é bem complexo, não é mesmo? Você gostaria de fazer algum verdade, Jorge. comentário? Eu queria falar de um pensamento de Jung que vai um pouco em relação ao que você está colocando, que ele fala Certo. que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar, né? Então, assim, sabermos passarmos pelas nossas necessidades, a gente às vezes coloca a palavra dificuldade, mas na verdade são as nossas necessidades para que possamos voltar para a lei, né? Como você colocou, a gente sai fora da lei, é necessário voltar, não tem como, né, Jorge? É verdade. As leis, existe uma frase em latim que diz, né? Dura lex sed lex, que significa a lei é dura, mas é lei. A lei de Deus, ela é assim. Nós podemos achá-la dura, exatamente em virtude de não reconhecermos os erros que a gente tenha praticado, mas é lei. E está na nossa consciência. E é necessário que nós, efetivamente, para nos tornarmos espíritos melhores, que a gente faça o pagamento, né, dos erros anteriores. Quando o Paulo de Tarso se referiu sobre o despir-se do homem velho, o significado é acabar com os vícios, para que surja um novo homem. E nós temos que acabar com os nossos vícios para que nós, efetivamente, tenhamos uma vida diferente daquela que a gente tem agora. E quando a gente convive com uma pessoa que tem doenças mentais, não é uma situação fácil, sabemos muito bem disso, mas há a necessidade da gente compreender que é um irmão nosso que está passando por isso por necessidade, e se nós estamos com ele também, nós precisamos passar por isso também. É necessário que a gente entenda isso, não é mesmo, Eva? Com certeza, Jorge, é o nosso aprendizado, né? A vida, ela nos dá sempre a oportunidade de aprendermos, né? E o tempo todo nós estamos de frente com essas condições, mas muitas vezes nós achamos que Deus não olha para nós, que Deus às vezes esqueceu de nós, o que não é nada disso. Deus está o tempo todo nos olhando, está o tempo todo nos ajudando,
mas nós precisamos fazer as nossas reparações, né? Não podemos ficar sem reparar aquilo que nós, de certa forma, desajustamos, né? Vamos dizer assim. Então, é sempre momentos em que precisamos fazer as reparações, né? No início, existe a necessidade do reconhecimento do erro, né? Mas, em último, né, tem a reparação, que é necessário que a gente faça também. Jorge, nós estamos caminhando aí para os nossos momentos finais, né? Eu quero agradecer a sua participação. O tema é muito importante e é muito esclarecedor para que possamos ver com outros olhos, né, essas situações. E hoje, diante desse momento tão difícil que nós estamos aí vivenciando da pandemia, com certeza, não na intensidade, vamos dizer assim, de um transtorno mental mais profundo, mas com transtornos mentais de ansiedade, de toque, de pânico. Nós estamos aí vendo várias pessoas vivenciando, né? E acho que é muito esclarecedor quando você diz, principalmente, de nós sabermos lidarmos com todas essas situações e aprendermos com ela, né? Que é o mais importante. Eu queria que você fizesse as suas considerações. E usando as palavras que você disse, né? São momentos de ansiedade, de apreensão, e nós precisamos saber trabalhar com elas, né? Para que nós não acabemos tendo situações piores, né? Surgir, então, uma depressão em razão da ansiedade, né? Em razão da situação que a gente vive. Por isso é necessário que nós não nos lembremos, não nos esqueçamos, de modo nenhum, de fazer as nossas orações, de contar com a ajuda de Deus, dos Espíritos amigos, de Jesus, para que nós, então, passemos por esse momento, sem nos comprometermos ainda mais, desenvolvendo uma outra doença em razão da situação em que a gente vive. Tenhamos fé, tenhamos confiança e continuemos trabalhando. Muito obrigada, Jorge. Nós agradecemos imensamente essa noite, esses conceitos maravilhosos que você nos trouxe aí, um aprendizado muito rico, né? Que os nossos amigos possam aí absorver tudo isso que foi nos proposto nessa noite, que possamos, mesmo passando pelas nossas necessidades, né? Que nós tenhamos mais tranquilidade, para que a gente passe isso de uma maneira mais harmônica, né? E se lembre que nós somos espíritos imortais, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. E que Deus está no comando, né? Porque às vezes a gente escuta as pessoas dizer que Deus perdeu o comando. Não perdeu o comando, Deus está no comando. É tudo necessário, né? Tudo necessário, é verdade. Muito obrigado, Eva, muito obrigado aos amigos que assistiram, né, a live. E, quando quiser convidar novamente, estarei aqui à disposição. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz. Com certeza vamos te chamar novamente, que é sempre muito bom para nós, muito importante os seus conhecimentos aí, para que a gente possa ir solidificando, né, dar uma melhorada aí a cada dia com esses conhecimentos que nós vamos adquirindo. Eu queria encerrar hoje, né, com um pensamento, uma frase de Dr. Bezerra de Menezes, complementando o que o nosso companheiro Jorge trouxe da importância da oração, da importância do nosso contato com Deus, né, de nós retornarmos no nosso caminho para com Deus. Às vezes, muitas vezes as pessoas saem um pouco, né, distancia, mas nesse retorno com Deus, e ele diz, Dr. Bezerra de Menezes diz assim: insista na prática do bem, você não terá outro céu que não seja a sua própria consciência tranquila.
Então, muito assim, de encontro ao que o Jorge nos trouxe nesta noite, que eu quero agradecer muito a todos, agradecer ao Jorge, principalmente pela participação, e dizer que continuem fazendo todas as questões necessárias para que possamos passar pela pandemia. Não vamos deixar a máscara, não vamos deixar de tomar os cuidados necessários com a higiene, não vamos nos aglomerarmos, vamos ficar mais tranquilos, vamos fazer a nossa parte para que possamos sermos ferramentas a auxiliar a Jesus, a espiritualidade, nesse momento em que os nossos irmãos tanto estão necessitando. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e muito obrigada, Jorge, boa noite. Obrigado, boa noite. Um abraço.